173. Regressor Instruction. Capítulo 919. Ser. 19. Autor. Colher de sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Padre Basil ainda está um pouco corajoso. Então, o que aconteceu depois? Como assim? Ainda me lembrava de como o rosto do Padre João ficou pálido. Então tinha certeza de que ele estava envergonhado. No entanto, tudo o que consegui dizer para Leigi foi que ele e os templários estavam no pior cenário possível. Ele basicamente perdeu a oportunidade de executar seu plano enquanto liderava os templários. Além disso, aqueles desgraçados. Eles já sabem. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Eu também não fazia ideia do motivo pelo qual os monstros estavam atrás de mim, mas tinha certeza de que eles sabiam que o incidente de hoje tinha acontecido por causa do santuário aconchegante do Santo Toupeira. Claro, a realidade era que eu fiz tudo isso acontecer, mas eles não faziam ideia de que eu tinha o sangue de Benigoa correndo dentro de mim. Tudo o que podiam fazer era fazer suas próprias interpretações. Eu não tinha certeza se os monstros se sentiam atraídos por mim porque eu havia consumido o sangue de Benigoa ou ser um efeito colateral nascido do fato de a masmorra ainda estar intacta, mesmo já tendo feito um bom tempo desde que ela foi ativada. De qualquer forma, monstros mutantes saindo da masmorra raramente acontecia, mas isso não significava que não houvesse precedentes. Provavelmente pensaram em resolver a anomalia que não fazia parte do plano antes de focar na guerra de facções dentro do Vaticano. Você devia ter estado lá, Gi. É uma pena que eu não estava lá. Tenho certeza que foi muito divertido. De qualquer maneira. Então você quase conseguiu tudo o que queria. Algo assim. Você convenceu o Vaticano a deixar a Guilda Azul ficar, expondo a guerra de facções que está acontecendo dentro do Vaticano, e ainda conseguiu dar poder ao vovô Basel. Então, vamos seguir com o plano. Ainda não. Preciso selecionar cuidadosamente as pessoas que vão ficar do meu lado. O lado do Padre Yuan está desconfiado de mim, mas ele não tem o luxo de manter isso. Tenho certeza de que ele está ocupado tentando se livrar das provas restantes. Acho que o público está do meu lado. O evento recente foi um incidente bem grande, afinal. Bem, é um incidente sem precedentes. Afinal, o Santo da Luz foi atacado durante um serviço de oração. As pessoas já estão falando sobre isso. Mas será que vai ficar tudo bem? Opa! Se eu me juntar a vocês, o comandante terá que lidar com a situação lá em cima sozinho. Claro, ele é bem capaz, mas tem estado meio desajeitado com Kim Sung ultimamente, então as coisas não parecem boas. Além disso, tudo que ele faz o dia todo é falar mal de você. Não é como se ele estivesse fazendo algo importante. Tenho certeza de que ele é capaz o suficiente para lidar com tarefas menores sozinho. Estou preso aqui, então temos que priorizar essa tarefa. Quero que você venha correndo aqui, não importa muito para mim, já que faz tempo que não vou a uma festa. Sempre gostei de conversar com as pessoas também. Isso realmente parece umas férias. Fico feliz que gostou. Acho que é mais que você quer ir. Eu sei que você realmente gosta de falar pelas costas das pessoas. Você parecia genuinamente feliz durante a Revolução Democrática, afinal. Eu não sou esse tipo de pessoa. Sim, certo. Te ligo depois. Preciso ir. Olhei para Leigi e usando meu telescópio e vi que ela estava se divertindo muito. Ela também é estranha. Bem, falar pelas costas das pessoas é bem divertido. Vamos, Yeonsu. Ok. Você agendou tudo, certo? Sim, mas as festas agendadas foram canceladas. Em vez disso, eles fazem chás e pequenos encontros, eles estão chamando assim. Você realmente acha que aquelas pessoas não fariam nada quando algo realmente suculento aconteceu? Tenho certeza de que eles não tiveram escolha a não ser cancelar as festas por causa da reação do público, mas eles precisam fofocar mais do que nunca. Investigue quantas festas, quero dizer, encontros vão acontecer nesta semana. Eu só preciso focar nos doadores, certo? É claro. Se quisermos pressionar, precisamos fazer direito, não acha? Isso não é muito o meu forte. Mas acho que vai ser divertido. Acho que ela é mais do que capaz disso, mas isso também não é meu forte. Mas você também não está ocupado? Por quê? Que? Você acha que estou desperdiçando energia com coisas triviais? Não, não foi isso que eu quis dizer. Deixar você fazer isso quando está tão ocupado. E-mail. Opa, precisa de provas.
Uma prova de que ele havia obtido informações da Guilda do Cisne Negro. Ela está certa. Confusão não é tarefa fácil, sabe? Isso é especialmente verdade para esse incidente porque é realmente arriscado. Se formos cuidadosos e convencermos o povo a doar uma grande quantia de dinheiro para o Vaticano, vamos lucrar com isso. O Vaticano não terá escolha a não ser ter cuidado, já que nem todos lá são inocentes. É preciso muito ouro para pagar os inquisidores hereges, sacerdotes e cavaleiros sagrados. Também existem as fundações de caridade do Vaticano. Você sabe quanto custa manter a dignidade de padres que são bispos ou superiores? Você sabe quanto isso custa anualmente? Eles só participam de atividades religiosas porque recebem um bom salário. Eles estão indiretamente deixando as facções saberem que estão fazendo a escolha errada e precisam estar do lado certo se quiserem continuar vivendo uma vida próspera. Benigoa não é o único que eles estão servindo. Alguns deles também servem ao precioso Deus do Ouro, então imagine como isso vai ser divertido. A nona de Gi definitivamente gostava de fazer parte da lateral. Para ser exata, ela gostava de assuntos quentes e de promover conflitos. Eu não fazia ideia de como a personalidade dela se tornou tão distorcida, mas era verdade que era divertido ver o alvo mostrar uma reação interessante à própria provocação. Obviamente, eu não dei esse trabalho para ela se divertir. É um trabalho realmente importante. A Eonsu estava confusa sobre por que Lei Ji estava se envolvendo em assuntos tão triviais. Mas é como ela disse. Eu não daria essa tarefa a ninguém além da Lei Ji. Nossa, faz tempo. Você tem estado bem, senhorita Lei Ji? Eu te entrei em contato recentemente, ei. Você disse. Sua esposa gostou do presente que enviei para ela. Na verdade, eu queria te agradecer por isso. Você está aqui. Sente-se aqui, senador Delarus. Faz muito tempo, Witness. Devo ser realmente invisível para você, senador Delarus? Claro que não. Você ficou ainda mais bonita, senhorita Lei Ji. Você não vai ganhar nada mesmo me elogiando. Parece que eu falhei. Lei Ji era definitivamente uma profissional, e seu jeito de falar era de primeira. Era preciso ser bastante habilidoso para deixar o outro confortável e criar esse tipo de ambiente. Lei Ji era tão habilidosa que conseguia controlar facilmente as emoções de uma pessoa. Ela também era habilidosa em conduzir a conversa, criar o clima certo e mudar de assunto naturalmente. Parece que o Sr. Varus não vai poder vir hoje. Provavelmente vai ser difícil para ele. Ele estava ansioso pelo culto de oração. Só precisamos orar para que ele se recupere. Essa situação era igual à minha no Vaticano, mas na verdade era mais fácil. Ela só precisava ler as expressões deles e fazer com que falassem lentamente sobre coisas que lhes interessassem. Nossa guilda do Cisne Negro conseguiu obter uma certa informação. Na verdade, não sei se tem relação com o incidente recente ou não, mas ouvi dizer que o Vaticano está envolvido em uma guerra de facções. Acredito que essa é a razão pela qual o padre Lei Kyong estava em perigo. Eu chamaria isso de um sucesso. Era suficiente para estimular a imaginação deles, e também informação suficiente para mostrar que a guerra entre facções estava piorando. Poderíamos piorar dizendo que foi uma tentativa de assassinato contra o cardeal honorário, mas ir tão longe foi um pouco. Então, o padre Yuan realmente? Não. É uma informação não confirmada. É basicamente um boato, então não acredite, Witness. Era engraçado ver-os reagir assim exatamente 3 horas depois. Ainda precisamos confirmar essa informação. E ainda não obtivemos nenhuma informação sobre aquele monstro capaz de usar poder sagrado. Eles realmente tentaram assassinar o padre Lei Kyong. É isso que você está dizendo aqui? Psiu. Você é barulhento demais. Desculpa. Não é tão grave assim, e é cedo demais para interpretar demais assim. Ninguém sabe quem está por trás disso ainda. Mas uma coisa da qual temos certeza é que há pessoas dentro do Vaticano que não gostam do padre Lei Kyong e do padre Basel. Mas é fato que a segurança do padre Lei Kyong foi ameaçada por causa da guerra entre facções. Parece que é o caso. Padre Yuan? Eu não achava que ele fosse esse tipo de pessoa. Mas não sabemos ao certo se o padre Yuan é realmente o culpado ou não, Witness. De repente sinto que o mundo mudou, senhorita Lei Ji. Se ao menos as pessoas religiosas eram todos como o padre Lei Kyong, mas senhorita Lei Ji. Será que o padre Lei Kyong realmente estará seguro no Vaticano? Bem,
permitiram que os membros da Guilda Azul ficassem no Vaticano com ele. Tenho certeza que o padre Basel também estava preocupado com ele. É compreensível. Pensando melhor. Antes de ser revivido, sim, senador. O Vaticano reivindicou a posse do corpo dele. Isso tem a ver com um incidente recente. Isso foi há muito tempo. Você está realmente pensando tão longe? Não sei nada sobre isso, então não posso confirmar. Se o padre Yuan está atrás do corpo do padre Lei Qiong, o que você está dizendo? Então você não acha? O incidente recente se encaixa na situação, senhorita Lei Ji? Não pode ser. Do que vocês estão falando? Vocês estão interpretando demais. Você não deveria fazer alguém parecer tão mal. Eu tinha certeza de que as pessoas lá sabiam melhor do que ninguém que seus comentários eram ridículos. Provavelmente só estavam exagerando, já que realmente gostavam de fofocar. Alguns comentários eram completamente absurdos, mas Lei Ji, da Guilda do Cisne Negro, facilmente transformou esses comentários ridículos em algo convincente. Eu definitivamente daria 50 pontos para ela por avisar as pessoas que eu estava em uma situação perigosa devido à guerra de facções em andamento dentro do Vaticano, e daria mais 100 pontos se ela dissesse que o padre Yuan estava no centro disso. E ainda melhor se ela transformar o padre Yuan em um completo lixo. 4 dias foram suficientes para os boatos se espalharem. Era fácil mandar alguém para o túmulo num piscar de olhos. Eu tinha certeza de que a Beneguanet logo se tornaria um pesadelo para ele. Na verdade, eu não achava que ele tivesse algum poder real. O resultado continuará sendo o mesmo, eu disse. Era hora de colher o que havia semeado, mas também precisava cuidar do problema que vinha deixando de lado ultimamente. Senhorita Yijin. Senhorita Yijin. Eu chamei. Yijin. Ei. Eu gritei. O que houve, senhor? Perguntou Juijin. Ayan foi disciplinado por acaso? Perguntei. Regressor Instruction capítulo 920. Ser, 20. Ayan está sendo disciplinado por acaso? Perguntei. Ainda não. Não estamos em condições de fazer isso agora. Recebi um relatório geral, mas a guilda ainda está no meio de uma decisão, respondeu Juijin. Acho melhor eu cuidar disso, disse ela. Eu também acho. Você parece entender melhor isso, mas a situação não está tão boa agora. Pessoalmente, acho melhor diminuir o nível da punição dela, sugeriu Juijin. Acho que entendi o que você está dizendo, eu disse. Eu realmente preciso começar a cuidar da saúde mental dela. Ela fica meio sensível quando outros membros da guilda tentam lidar com ela, acrescentou Juijin. Eu sei, respondi. Tenho certeza que é difícil. Eu não estava discriminando Jungaya e os outros membros da guilda, mas Ayan estava acima das regras da guilda. Sun Yeon, Wang Jungyeon e Juijin tinham patentes superiores e mais autoridade que ela, mas não podiam discipliná-la de jeito nenhum. Na verdade, era mais como se eles a respeitassem. Jungaya tinha mais autoridade que mestre da Torre Mágica, e era tão forte que não tinha igual em todo o continente. Pensei em fazer um papel para ela, mas na época não fazia ideia do problema que ela causaria, então deixei de lado por enquanto. Jungaya ficou nesse estado por muito tempo, então acabou sendo intocável na guilda. Ela era membro oficial da guilda, mas ninguém conseguia lidar com ela além de Kim Un-sung e eu. Se eu tivesse que escolher mais uma pessoa capaz de lidar com ela, escolheria Juijin, mas Jungaya não desconfiava dela. Cabia a ela decidir se queria aceitar uma tarefa ou participar de uma missão, e ela realmente não recebia nenhuma tarefa da guilda. Ela focava em uma tarefa de pesquisa que eu havia pedido para ela fazer ou fazia coisas que queria sem chamar a atenção dos outros. Bem, Ansura cuidaria dessas tarefas sozinha, então tecnicamente, não havia ninguém na guilda capaz de fazê-la fazer o que quisessem. E uma tentativa de assassinato contra o Santo da Luz acabou de ocorrer. Não era como se a guilda tivesse motivo para adiar as coisas quando era conhecida por resolver tudo imediatamente. Eu tinha certeza que os membros e a equipe da guilda estavam tensos. Nem mesmo a senhorita Kim Myeon tinha me procurado, então presumi que ela estava tentando resolver isso. De onde veio esse relatório? Foi da senhorita Sura? Perguntei. Sim. Ouvi dizer que ela usou a maior parte de sua mana ao realizar um experimento mágico. Foi um experimento bem grande, então vai levar um tempo para ela se recuperar. O motivo de ela não ter enviado um relatório separado é exatamente como você esperava e a senhorita Ayan também pediu desculpas em particular, respondeu Juijin. O quê?
Ela disse que sentia muito por causar problemas, respondeu Juijin. Isso é raro. Então, só precisamos lidar com a parte em que ela não reportou isso à guilda antes. Eu apontei. Imagem. Mas ela mentiu no relatório. Como fui eu quem recebeu o relatório, ela deve ter pedido para Ansura mentir no relatório. Pare de falar essas coisas ridículas. Você recupera 1 tonelada de mana a cada segundo. Você pode fazer qualquer coisa com um pouco de mana. Então, vou trazê-la aqui agora mesmo. Imagino. Você vai cuidar disso no seu quarto, disse ela. Sim, vou cuidar disso fora da vista dos outros. Não deixe os outros membros da guilda saberem que Ayan está sendo disciplinado. Não quero que as pessoas pensem que ela não recebeu a disciplina que merecia. Instruí. Tenho certeza de que ninguém vai se sentir assim, comentou Juijin. Sim, ela estava certa. Além disso, o senhor está realmente bem? Perguntou Juijin. Você ouviu os padres? Simplesmente perdi a consciência de choque. Estou me sentindo perfeitamente bem. Eu sei do que você está preocupado, mas isso sumiu completamente depois do meu ressurgimento. Você não precisa mais se preocupar com isso, a tranquilizei. Que alívio, disse Juijin. Ela então sorriu e saiu do quarto. Ela se preocupa muito com coisas inúteis. Ainda me lembro de como ela escreveu um post nos principais fóruns da Benigoanet enquanto chorava ao saber que eu tinha desmaiado sem motivo. Ela já sabia que minhas condições de saúde haviam desaparecido quando voltei a viver, mas parecia que o incidente recente ainda a chocou. Eu tinha certeza de que ela reagiu assim porque foi um incidente bem grande, mas na minha opinião ela estava exagerando. Ah! Não esqueça meu pedido, lembrei. Ok, preciso ver o que nossos informantes vão trazer. Restaurar a autoestima de Jungaian era mais importante do que esperar por eles. O efeito da poção iria desaparecer hoje, e se eu demorasse mais, ela poderia ter efeitos colaterais. Tenho certeza que ela está realmente assustada. Ela devia estar lutando ultimamente. Mais importante, ela definitivamente achou que precisava esconder isso de mim. Naturalmente, ela estava preocupada em ser pega, e eu tinha certeza de que a ansiedade dela estava ao máximo agora, pois ela sabia que estava prestes a ser pega. O fato de ela ter mencionado realizar um experimento mágico em grande escala que eu desconhecia significava que ela estava ficando desesperada ao inventar mentiras. As pessoas precisam viver uma vida honesta. Ou eles deveriam parar de ficar nervosos com mentira. A gente se sentiria melhor não pensando em ser pego. Minhas palavras foram confirmadas por um nervoso Jungaian entrando na sala. VD, você me chamou? Opa! Jungaian perguntou. Jungaian definitivamente estava privado de sono. Ela parecia cansada e mentalmente instável. Imagem. Talvez fosse por causa de Ansura, mas ela não roía as unhas, e seu cabelo também não estava bagunçado. No entanto, não consegui deduzir os sentimentos dela só pela aparência. Também pude ver um senso desconhecido de determinação em seus olhos. Jungaian provavelmente achava que não havia chance de se deixar abandonar. Ela estava decidida a garantir que não seria pega e que teria que suportar o que viesse. Ela parecia uma advogada preparando sua defesa final de uma vida. Sente-se aqui, Ayan. Quer algo para beber? Eu ofereci. Não, estou bem, respondeu Jungaian. Que tal uma xícara de chá? Eu sugeri. Ok, eu bebo, respondeu Jungaian. Ansura não estava ali para defendê-la, então eu tinha certeza de que eles passaram por várias simulações e pensaram em desculpas para as perguntas que eu poderia fazer. Você sabe por que eu te chamei aqui, né? Perguntei. Se sim, respondeu Jungaian. Jungaian era um péssimo mentiroso. Recebi o relatório da senhorita Ijin sobre o experimento mágico. Fiquei parada. Se sim. E foi um experimento realmente importante. Eu não te contei porque queria manter isso em segredo de você. Eu queria te surpreender. Mas o experimento falhou. Ainda assim, foi realmente incrível. Quero te contar mais sobre isso. Jungaian parou. Mas eu não posso usar meus feitiços agora. Por causa dos efeitos colaterais do experimento. Quer dizer, eu posso usar. Mas eu quero me recuperar mais rápido. E então? Não quero usar meus feitiços por enquanto, continuou Jungaian. Ah é? Que tipo de experimento foi? Perguntei. Foi um experimento envolvendo a assimilação de vários feitiços conflitantes. Eu estava tentando fundir isso diretamente ao meu corpo. Jungaian respondeu. Ela ainda gaguejava,
Mas não era tão ruim, e tudo porque suas respostas estavam preparadas antes. Eu fiz isso com Sora. E ela pode te contar se você perguntar. Jungaya gaguejou. Jungaya imediatamente mencionou uma testemunha. Quando você fez isso? Perguntei. Antes de você entrar no grupo do Rafael. Está tudo escrito no registro experimental, respondeu Jungaya. Havia até um álibi. Ela é mais meticulosa do que eu pensava. Tinha certeza de que eles revisaram as respostas várias vezes, já que foi a Sora quem criou esse álibi. Eu normalmente não cometo erros, M, mas provavelmente eu não estava na minha melhor forma naquela época. Eu acho que eu estava doente. Sinceramente, achei que não era nada demais. Desculpe por não ter avisado antes. Eu também pedi desculpas a todos os outros membros da guilda com Sora, disse Jungaya. Ah é? Então. Eu preciso ser disciplinado. Ah. Ah. Eu causei problemas, então, claro, devo pedir desculpas. Desculpa, disse Jungaya. Ela até me mostrou seu lado maduro ao reconhecer seus erros. Se possível, quero evitar te punir também, mas tenho que me preocupar com outras pessoas também. Você entende, né? Perguntei. Se sim. Ela respondeu. Como membro da guilda, há regras que você deve seguir. Isso é para sua segurança, não para a segurança dos outros. Espero que você entenda isso, acrescentei. Entendi. Ela definitivamente acha que eu ainda não percebi. Por que ela está tão fofa? Eu estava falando sobre a expressão de sucesso no rosto dela. Ela parecia fofa quando cerrava o punho. Ela era ruim em mentir, então eu via facilmente através das mentiras dela, o que a fazia parecer ainda mais inocente aos meus olhos. Eu realmente queria terminar aqui. Você está dizendo a verdade sobre o experimento? Perguntei. O quê? Eu verifiquei os registros há alguns dias porque eu verifico seus registros quase todos os dias. Lembro de não ter visto nenhuma menção a um experimento antes de eu ir para a festa do Rafael. Estou lembrando errado? Perguntei. Ah, bem, eu esqueci de enviar. Conferi novamente com os funcionários da guilda e com os membros da guilda da Torre Mágica. A interrompi. Não sei que tipo de experimento você estava fazendo, mas se fosse tão perigoso assim, eu já estaria ciente disso. E você não parece normal agora. Você está mesmo falando a verdade? Você não está mentindo para mim, está? Perguntei. Eu não. Ousar. Eu iria. Nunca minta. Para você, gaguejou Jungaya. Por que você não olha para mim? As mãos dela não estavam mais cerradas, e eu podia vê-la se encolher diante de mim. Eu podia ver suor frio na testa dela, e ela mordia os lábios. Ela desviava o olhar, claramente com medo de me encarar. Eu não me sentir tão bem. Jungaya disse. Você está dizendo que quer encerrar esta reunião? Jungaya queria voltar para Ansora e encontrar uma forma de responder minhas perguntas, mas eu não ia deixar isso acontecer. Estou bem com todo o resto, Aya, eu disse a ela. Hã? Que o quê? Quer dizer? Jungaya perguntou. Eu fico bem com todo o resto, mas não gosto quando você mente, eu disse. Especialmente quando se trata da saúde dela ou da condição do seu corpo, acrescentei. Obviamente, olhei para ela com carinho e toquei sua bochecha como se estivesse dizendo que ela era a pessoa mais preciosa do mundo para mim. Yun-sun e Jungaya já tinham visto essa expressão única em mim antes. Você sabe que eu gosto de você, né? Sério. Você sabe que é a única para mim, né? Você é o mais importante para mim. Não tenho mais ninguém. A situação era séria, mas eu sorri. Claro, eu não sorri de verdade por fora. Só de pensar nela já me fazia sorrir. Você é tão especial assim para mim. Então. Jungaya gaguejou. A ideia de que algo ruim aconteceu com você ou que você se machucou é insuportável para mim. Quero que você fique ao meu lado. Eternamente. Eu realmente quero você ao meu lado para sempre. Opa. Jungaya murmurou. Mas, quando você perdeu sua magia? Perguntei. O rosto de Jungaya ficou imediatamente pálido. Regressor Instruction capítulo 921. Ser, 21. O quê? O que quer dizer? Jungaya perguntou. Olhe para mim. Eu não entendo. O que você está dizendo? Minha magia. Jungaya fez uma pausa. Olha. Hein? Eu nunca perdi isso. Ei, disse Jungaya, rindo.
Eu sabia que ela ia se fazer de inocente. Ei! Ellie! Jungayan tentou melhorar o clima rindo, mas a risada dela soava estranha para meus ouvidos. Eu não tinha certeza se ela achava que eu estava brincando ou se ela ria para evitar essa situação, mas o corpo dela falava mais alto que a boca naquele momento. Nada aconteceu comigo. De maneira nenhuma. Mas não estou me sentindo bem agora, gaguejou Jungayan. Você está sempre se sentindo mal. Eu nunca perdi minha magia. Isso nunca aconteceu. Acho que houve um mal-entendido. Ah, talvez você tenha pensado que, porque não estou nas melhores condições, continuou Jungayan. Isso vai levar o dia todo. Parecia que ela havia decidido fingir ignorância. Jungayan parecia ter achado que precisava fazer contato visual comigo porque estava tentando ao máximo me olhar. Ela estava tentando ao máximo encontrar uma desculpa razoável, já que sabia mais sobre magia do que eu. Jungayan se recusou a recuar de sua posição, mesmo eu já tendo confrontado ela. Eu tinha certeza de que ela tentaria mudar de assunto dizendo que estava com dor ou estômago dolorido. Ela também podia dizer que queria mais uma xícara de chá, e até fazer piadas constrangedoras. Honestamente, eu estava convencido de que ela não fazia ideia do que estava dizendo naquele momento. Eu tinha certeza que a cabeça dela tinha ficado em branco como uma folha vazia. Mas posso. Naquela época, Sora. Vamos dizer o nome dela de novo. Ayan. Pare de evitar isso. Estou dizendo isso porque estou preocupado com você. Você acha que eu não saberia? Perguntei. Que o quê? Eu tinha certeza de que Ayan sabia que eu estava ciente da condição dela, já que ela era uma das poucas pessoas que mais me conhecia. Ela sabia que tipo de pessoa eu era, então eu esperava que ela não estivesse pensando que eu não saberia a verdadeira condição dela. Você realmente acha que pode me enganar? Você não pensou assim, pensou? Lancei um olhar frio para Jungayan, e ela se encolheu. Ela parecia estar pensando muito sobre o que deveria fazer. Imagem. Ela parecia ter percebido que eu não era mais a mesma Lei Kyong que conhecia, e seu rosto ficou ainda mais pálido ao perceber isso. Foi então que percebeu que a situação havia ficado muito mais séria. Eu estava meio preocupado com a forma como eu estava olhando nos olhos dela agora. Na verdade, ela parecia ter medo de mim, assim como na vida passada. Jungayan não percebeu que ela respirava ofegante. Ela também não tinha notado o suor frio e gotas na testa e o fato de que seus olhos tremiam levemente. Logo, lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas. Isso não pode ser. Eu precisava ser mais gentil com ela. Não devemos esconder nada um do outro, eu disse a ela. O quê? Ah! Achei que íamos compartilhar nossos segredos um com o outro, lembrei. Não estou te repreendendo. Só quero saber por que você está tentando esconder isso e por que não me contou antes. Quero conversar como sempre fazemos. Por que você escondeu isso de mim? Perguntei. Sim, eu só quero conversar. Ah! Bem. Jungayan gaguejou. Você deveria ter me contado primeiro no momento em que isso aconteceu. Quero saber de tudo, Ayan, disse a ela. Quero saber tudo sobre você, eu disse. Eu entendo. Jungayan disse. Como mudamos drasticamente em relação a quando nos conhecemos, seria mais eficaz falar com ela assim do que ser direto. Parecia que ela concordava um pouco com minhas palavras, mas eu não tinha certeza se ela mesma tinha reconhecido isso ou não. A honestidade provavelmente era muito eficaz em situações assim. Queria que ela soubesse que eu a valorizava, independentemente do nível de competência dela. Isso é mais difícil do que convencer Kim Sung a confessar que ele era um regressor. Nos conhecemos há muito tempo, e prometemos passar nosso futuro juntos. Eu disse. Eu gosto de você mais do que você pensa. Não acho que haja algo mais importante do que confiança no nosso relacionamento, acrescentei. Parecia meio unilateral, mas confiança era importante. Certo. E confiança. É importante. Vê você está certo, gaguejou Jungayan. Imagem. O mais importante é que não mentamos um para o outro, eu disse. Certo. Eu não deveria mentir. Jungayan murmurou. Eu me apaixonei por você mais do que você pensa. Você realmente achou que eu não gostaria de você por causa daquela magia? Você é mais inteligente e mais charmoso do que pensa. Meus sentimentos por você têm a ver com sua magia. Toquei suas bochechas, e ela relaxou gradualmente. Eu percebia que ela não estava mais tão nervosa quanto antes. Beijei sua bochecha, e ela tremeu. Então, me aproximei dela e perguntei,
Você pode me contar honestamente? Se sim. Eu vou te contar, respondeu Jungayan. Jungayan falou como se estivesse possuída. Claro, ela estava nervosa porque isso era algo muito importante para ela. Eu tinha certeza de que não era fácil para ela confessar que havia perdido tudo, e que tudo isso era porque ela achava que sua magia era o que a tornava valiosa. Eu teria os mesmos pensamentos que ela se estivesse no lugar dela. Como eu poderia dizer às pessoas que de repente tinha perdido tudo um dia? Era como dizer a Kim Il-sung que eu havia perdido o manual de instruções do regressor ou dizer aos meus crentes que eu havia perdido meu poder sagrado. Não foi fácil, e eu entendi completamente o que Jungayan estava sentindo. Ela estava assustada e assustada. Ela definitivamente não queria fazer isso. Ela estava especialmente assustada naquele momento, pois magia era tudo para ela. Jungayan respirou fundo e disse, alguns dias atrás. De repente, Elk. Eu não sei porquê. Mas. Eu não conseguia usar minha mana. Tudo desapareceu. Soluço. KGH. Jungayan confessou. O jeito que ela tentava ler minha reação enquanto falava era bem fofo para mim. Eu continuei tentando. Mas. KGH. Jungayan gaguejou. Sério? Desculpa. Soluço. KGH. Jungayan chorou. Você não precisa se desculpar comigo. Por que você está pedindo desculpas? Tem algo errado com seu corpo? Perguntei. Hã? Estou bem. Jungayan respondeu. E sua saúde? Perguntei. Era natural para mim perguntar sobre a saúde dela antes de perguntar mais sobre como exatamente ela havia perdido sua magia. Foi uma forma comovente de abordar o assunto também. Não seria bom ter a senhorita Yeong ou a senhorita Helena examinam? Eu sugeri. O quê? Jungayan disse, parecendo atônito. Claro, ela ficou perplexa. A situação estava tomando um rumo completamente diferente do que ela esperava, então estava tendo dificuldade para se adaptar. Será que ela esperava que eu agisse friamente ou fizesse algo dramático com ela? Ela provavelmente estava preocupada que eu fosse contar que não precisava mais dela. A possibilidade de ela me ver como uma protagonista atípica e desagradável me deixou meio triste, mas eu renasci como uma pessoa extremamente gentil. Eu estava meio frio no começo, mas isso aconteceu há muito tempo, e eu não tive escolha a não ser sentir frio na época também. Então você me entendeu errado, é isso? Por que você não disse nada? Perguntei. Ah, posso. Veja. Você não sabia que isso ia acontecer, né? Segurei a mão dele e encarei com um olhar preocupado. É por minha causa? Perguntei. Refleti sobre mim mesmo e pensei que talvez eu tivesse sobrecarregado demais para ela. Isso era possível porque era Jungayan. Se isso acontecesse com um mago comum, eu tinha certeza de que ele abandonaria suas tarefas. Jungayan conseguiu instalar portais de dobra por todo o continente e cuidar dos passos necessários que só um mago poderia fazer. Não é por sua causa, ela respondeu. É por minha causa. Eu não. Realmente sabe o motivo. Mas não é por sua causa. Acho que isso é só temporário. Mas eu me sinto bem. Sura me examinou. Você não precisa se preocupar, Jungayan me tranquilizou. E na verdade, eu estou me sentindo meio mal. Minha cabeça. E meu peito dói. Jungayan disse. Eu sabia. Eu também estou meio tonto. Sim, eu estou tonto. Acho que estou doente, acrescentou Jungayan. Teria sido ótimo se você tivesse me contado antes, respondi. Foi muito simples. Ela deve perceber isso. Jungayan sabia que não importava se ela tinha magia ou habilidades e que tudo aquilo era apenas um mal-entendido. Ela dizia a si mesma que não podia ser isso. Claro, ela ainda duvidava, mas começava a relaxar. Era claro que ela estava se sentindo extremamente aliviada, e ela estava até. Ela até está sorrindo. Ei. Ela estava de muito bom humor. Elk. Soluço. Por que você está chorando? Elk. Isso é meio assustador. Parar. Sua risada estranha provavelmente fazia parte do processo de perceber que estava errada. No entanto, parecia que ela não tinha percebido que eu lançava um olhar nervoso para ela. Pelo menos consegui mudar a ideia dela. Jungayan riu como uma louca, e parecia que eu estava dizendo que a amava. Ela estava errada quando achou que eu a abandonaria só porque ela perdeu sua magia e que só receberia uma recompensa mostrando resultados. Presumi que ela chegou a essa conclusão, já que ela estava sob muito estresse recentemente,
E entendi por que ela estava tendo dificuldade em aceitar que sua mentalidade estava errada o tempo todo. Os valores e a mentalidade de Jungaya mudaram quando ela chegou aqui. Então pode-se dizer que a razão por trás da luta dela era o fato de que ela tentava recuperar a autoestima que havia perdido há muito tempo. PFFT. Ei. Soluço. Ei. 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 Ah. Jungaya parou de rir de repente. Eu sabia o que ela estava pensando, e a próxima palavra que ela murmurou me mostrou que minha suposição estava correta. Ser. Regressor Instruction capítulo 922. Gen. 1. Achei que Jungaya demoraria muito mais para perceber, mas parecia que ela se importava com a cera mais do que eu imaginava. Isso ficou provado pelo modo como ela imediatamente pensou em Serafim no momento em que aceitou o fato de que incompetência ou alcançar resultados não importavam muito quando se tratava dela. Jungaya definitivamente tentava não pensar nele, mas eu tinha certeza de que uma parte dela sempre pensava nele. É um bom sinal. Fiquei meio irritado e de coração partido, mas isso estava certo. Se Serafim a fazia feliz, então não havia motivo para eu me livrar dele. Na verdade, eu tinha muitos motivos para me livrar dele, mas fui obrigado a ficar com ele porque ele era uma semente que eu mesmo havia plantado. Afinal, eu tinha contribuído um pouco para o que fez Jungaya hoje. Claro, o fato de ela ter acabado assim era tecnicamente culpa da família dela. Hã? N não é nada. Ei. Jungaya riu. O que houve? Perguntei. Eu disse que não é nada, respondeu Jungaya. E é realmente nada. Jungaya repetiu. Naturalmente, ela não correu imediatamente para Ser e focou em mim. Os olhos de Jungaya estavam arregalados enquanto ela me encarava, parecendo não ter feito alarde antes. Ela parecia ter percebido que estava em uma confusão naquele momento, pois tentava ao máximo parecer o mais bonita possível. L. Ei. Ela era bem fofa. Eu sou bonita? Jungaya perguntou. Sim. Respondi. Você gosta de mim? Jungaya perguntou. Ah. Sim, respondi. O que você? Como sobre mim? Jungaya perguntou. Gosto que você faça o seu melhor em tudo o que faz. Você é gentil e cuida das pessoas ao seu redor. Gosto quando você foca nos estudos, e estar perto de você é bem relaxante. Mais importante, você é bonita, fofa e adorável, respondi. Eu era bem bom em falar de fachada, mas metade do que eu disse era verdade. Tive que animá-la um pouco para que se sentisse melhor. Como esperado, ela começou a tremer. Era o que eu pensei. Desde a primeira vez que te vi, acrescentei. Que o quê? Eu não estava mentindo porque imediatamente pensei em trazê-la para o meu lado no momento em que a vi. Jungaya riu, e parecia ter achado o clima romântico porque se aproximou de mim. No entanto, me senti desconfortável no meio desse clima levemente romântico. Jungaya inclinou a cabeça em um ângulo de 45 graus. Talvez ela tenha achado que o lado esquerdo do rosto dela era mais bonito porque estava tentando ao máximo me mostrar o lado esquerdo. O pescoço dela acabou se torcendo de um jeito estranho, mas ela não parecia se importar com isso. Beijei ela levemente, e ela riu. E foi então que uma voz ecoou do lado de fora da porta. Padre Lei Kyong. Aya, eu disse. SHH. NN não diga nada. Opa, disse Jungaya. Tem alguém lá fora, droga. Renda-se aos seus instintos, acrescentou Jungaya. Do que diabos você está falando? De onde você ouviu isso? Foi quem ri? Você fez aulas de dança do encantamento? Houve batidas na porta, e Jungaya franziu a testa ao ouvir. Padre Lei Kyong, desculpe já estar tão tarde. Vamos levantar, Aya. Parece que ainda tenho trabalho a fazer. Além disso, isso é diferente disso. Preciso lidar com alguns documentos que precisam ser enviados o quanto antes. Acho que sua punição será leve. Vamos investigar sua magia juntos, sugeri. Tenho certeza que ela vai receber de volta hoje. Ok. N não tem jeito. Eu vou. Até mais, disse Jungaya. Você vai vir aqui de novo? Ok, vamos nos encontrar depois do trabalho. Eu te ligo, eu disse a ela. Ok. Jungaya abriu a porta, e eu vi um padre lá fora. Jungaya o encarou porque ele havia estragado o clima romântico, mas o sacerdote simplesmente abaixou a cabeça sem demonstrar reação. Eu sabia porque ele veio aqui. Provavelmente ele não era um dos homens do padre Basel, já que nunca tinham me visitado em horas tardias sem me contatarem antes. Além disso, foi a primeira vez que vi o padre diante de mim.
Eles estão se movendo mais rápido do que eu pensava. Parecia que esse incidente era tão importante quanto para eles. Não havia como eles saberem quando eu executaria meu plano, então presumi que eles me contataram primeiro porque estavam se sentindo culpados. Nesse ritmo, o plano deles seria arruinado, mas eles já tinham percebido quem estava no centro das atenções naquele momento. Claro, era ninguém menos que eu, o que significava que as chances deles de ganhar aumentariam se de alguma forma conseguissem me fazer pular para o lado deles. Eles agem muito rápido. Parecia que estavam tão desesperados assim. E eles são perspicazes também. Meu plano ainda não tinha começado, e não havia como o boato de que Lei Ji tinha começado já ter se espalhado tão longe. Além disso, o padre Basel ainda não havia feito nada que os fizesse agir assim. Em outras palavras, o motivo por trás dessa medida deles era se preparar para o que estava por vir. Parecia que eles tinham uma ideia do que estava por vir. Eu não tinha certeza se era agir ou não, então talvez essa tenha sido decisão do padre Yuan Dusmon. Eles também poderiam estar trabalhando juntos. Bem, isso não importava muito. Desculpe por ter vindo tão de repente, disse o padre. Está tudo bem. Posso perguntar por que você está aqui? Perguntei. Templário Jin gostaria de falar com você, respondeu o padre. Isso é surpreendente. O quê? Desculpe não poder contar os detalhes, Padre Lei Qiong, disse o padre. Templário General. Eu disse. Sim. Você pode esperar um pouco. Preciso me arrumar. Eu disse para ele. Então posso supor que você está concordando com o pedido dele? Perguntou o padre. Claro. Na verdade, eu queria agradecer a ele. Fico feliz que ele tenha pedido para se encontrar, respondi. Decidi usar apenas um uniforme comum de padre, nada muito sofisticado. Eu não precisava usar acessórios, pois estávamos nos encontrando em segredo. Lei Shang-Hyo e Park Lian eram bons candidatos para ir comigo, pois eram reservados, e sempre que precisavam fazer algo, sempre faziam discretamente. Enviei uma mensagem rápida para a Juijin e me examinei no espelho. Não vi nada fora do comum, então assenti satisfeito. Eu parecia meio cansada e doente, mas na verdade gostava daquele olhar agora. Vamos, eu disse. Eu vou te guiar, disse ele. O Vaticano estava escuro à noite. Havia padres e monges rezando ou cumprindo suas tarefas, mas o lugar permanecia silencioso e escuro. Os guardas de plantão não reagiram ao me verem. Eles obviamente estavam me cumprimentando, mas não fizeram nenhuma ação especial como uma saudação ou algo assim. Presumi que fosse tudo porque eram homens do Padre Yuan, os cavaleiros sagrados aqui provavelmente estavam se revezando de guarda, e parecia que o Templário Gen me pediu uma reunião quando fosse hora dos homens do Padre Yuan ficarem de guarda aqui. Aqueles que não eram seus homens provavelmente foram subornados. Ou estavam do lado do Padre Basel. É mais sistemático do que eu pensava. A guerra entre facções pareceu maior do que eu pensava inicialmente. Olhei ao redor e não consegui ver os cavaleiros sagrados nos lugares onde normalmente andavam para patrulhar o Vaticano. O corredor era enorme e silencioso, então a atmosfera era meio assustadora, especialmente quando não havia mais ninguém ali além do padre. Esses desgraçados. Espero que não estejam tentando me assassinar. Fui precipitado demais ao aceitar esse pedido de reunião. Lei Shang-Hyo e Park Lian poderiam enfrentar os templários. Eu não estava realmente preocupado, já tinha avisado o Juijin, mas ser mais cauteloso não ia machucar ninguém. Se eles fossem me machucar, seria uma oportunidade para mim. Basicamente, eles estariam cavando a própria cova se fizessem isso, então eu tinha certeza de que não fariam algo estúpido assim. A caminhada até o nosso destino pareceu bem entediante, então usei meu telescópio para dar uma olhada ao redor. Opa! E disse que gosta de mim. Ele disse que eu sou bonita. E ele é adorável. Realmente. Eu disse que isso ia acontecer, senhorita Jungayan. Ele não deve importar para ele se eu tenho magia ou não. Eu acho que ele só gosta de mim. E ele gosta de mim, mesmo sem magia. Eu também gosto de você, mesmo sem magia. E tenho certeza de que todo mundo sente o mesmo que eu. Eu devo ser bonita. Eu estou bonita para você, Sora. É claro. Você é muito adorável. L. Ei. Ah. 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 Onde está a cera? Não tenho certeza. Provavelmente já está dormindo. Ah, esquece então. E que tal visitarmos ele amanhã? Realmente. Se sim. Tenho certeza que a cera vai gostar muito, senhorita Jungayan.
Devemos dar uma olhada no templo juntos. Que tal convidar o mestre da subguilda também? E se ao menos ele tivesse tempo? Eu não acho. Vou ter tempo. Padre Lei Kyong. Padre Lei Kyong. Ah, desculpa. Eu estava distraído por um momento, disse. Estamos aqui, disse o padre. Ok. Ele está esperando lá dentro. Espero que aproveitem seu tempo, disse o padre. Obrigada, respondi. O padre me levou até uma pequena porta. O cômodo além da porta não me pareceu tão grande, mas quando abri a porta, na verdade era bem grande. Jean me ligou, e a aparência dele não mudou nada. Sua expressão era indiferente, mas seu olhar estava cheio de emoções misturadas, e isso me incomodava. Desculpe pelo convite rude, disse General. Está tudo bem. Tenho certeza de que você não tinha outra escolha. Na verdade, eu queria te agradecer, disse a ele. Assenti para dizer que entendia sua posição, mas não era em sentido político. Eu era o Santo da Luz, e sabia que os Templários eram um grupo de pessoas que precisava permanecer escondido do público. E eu realmente queria te encontrar de novo, acrescentei com um toque de culpa. Ele foi forçado a vir aqui. Com base na personalidade do Jin, ele não era do tipo que tomaria a iniciativa de fazer algo, então presumi que ele foi forçado a fazer isso. A ordem para falar comigo provavelmente veio do padre Yuan ou do Simon. Ele parecia desconfortável, e eu não sabia exatamente por quê, mas ele me olhava como se eu fosse lamentável. Provavelmente é porque sou o cardeal honorário que se sacrificou pelo continente. Sou inteligente, mas sou um santo inocente e ignorante do mal deste mundo. Sou um santo cujo trabalho é incutir fé no coração de todos. Sou um monge que teimosamente seguirá seu caminho, mesmo sabendo que a jornada me causará uma dor tremenda. Eu era um cardeal honorário que, sem saber, se viu no meio de uma guerra de facções e poder dentro do Vaticano. Droga, essa é uma boa preparação. Era muito provável que ele tivesse recebido a missão de receber minha aprovação, então entendi por que ele me olhava como se eu fosse lamentável. Senti que finalmente entendi por que ele pediu para me encontrar quando vinha me evitando. Templário Gen basicamente tentava atrair o santo inocente para a cena política perversa e suja, e ele ia fazer isso ainda. Usando a boa impressão que eu tinha dele. Você vai manchar este pedaço de papel branco. Seu malvado. Seu nojento. Seu sujo. Não consigo parar de pensar na nossa conversa e na paisagem que vimos juntos na época. Nos encontramos de novo antes do que eu pensava. Então estou feliz, disse a ele. Tive que sorrir abertamente para ele porque esse era meu papel. Parece que vamos falar sobre a Deus a noite toda. Regressor Instruction capítulo 923. Gen. 2. Gostaria de agradecer primeiro por me ajudar, disse. Está tudo bem. Como eu disse antes, eu estava apenas fazendo meu trabalho, disse General. Se você não estivesse lá naquele tempo, não sei o que teria acontecido. Eu disse para ele. Tenho certeza de que alguém apareceria se eu não estivesse lá, disse General porque ele é tão humilde. Estou dizendo que sou grata. Você é sempre humilde. Senhor General. Minha palavra te deixa desconfortável? Perguntei. Você se sente desconfortável pelo fato de eu estar constantemente te agradecendo? Será que fiz algo errado? Não, não é nada disso. É só que... Gen fez uma pausa. Eu estava apenas agradecendo do fundo do coração. Se isso te incomoda, eu disse. Então você está tentando dizer que eu fiz algo errado. O cardeal honorário cometeu um erro. O inocente cardeal honorário cometeu um grande erro. Olhei para baixo em silêncio para agradecê-lo do fundo do coração, mas minhas ações o deixavam desconfortável. Eu entendi por que ele estava desconfortável, e provavelmente porque os templários eram ignorantes do mundo exterior. Em outras palavras, eles não faziam ideia de que eu era do tipo que expressava minha gratidão ao meu benfeitor. Parecia que a mente de Gen tinha ficado em branco diante da minha expressão agressiva de gratidão. Ele não tinha o luxo de tempo para pensar no próximo passo. No fim, ele fez algo surpreendente ao se ajoelhar e ficar de joelhos. Eu passei dos limites, Padre Lei Kyong. Não pensei que você se sentiria assim. O que há de errado com ele? Ele está agindo como se fosse um cavaleiro medieval. Por favor, levante-se. Não é do seu feitio agir assim. Sinto que deixei as coisas desconfortáveis entre nós, e me sinto mal por isso. Que tal sentarmos? Eu sugeri. Por favor, sente-se, Sr. Gen, eu disse. Sim, senhor. Ele parecia mais tenso do que da primeira vez que nos encontramos,
E era compreensível. Ele não estava acostumado com situações assim, e também era bem rude da parte dele me chamar para este quarto. Além de não ser o candidato certo para essa tarefa, ele também não queria fazê-la desde o começo. No entanto, tinha que haver algo acontecendo nos bastidores, pois as ações dele estavam me incomodando. Um exemplo disso foi a forma como ele de repente se ajoelhou. Imagem. Claro, isso era só uma suposição minha, mas você se apaixonou completamente pelo Deus do sacrifício e do avivamento, não foi? Eu não tinha certeza se ele sabia disso ou não. Eu não tinha certeza se nossa conversa anterior foi eficaz ou se foi por causa das minhas ações durante o serviço de oração anterior, mas provavelmente eu estava agindo como o cardeal honorário que ele imaginou. Eu agia como o santo que sacrificou tudo pelo continente. Provavelmente ele me via como algum tipo de grande homem santo. Era possível que um evento recente tivesse mudado seus pensamentos ou me feito parecer mais santa aos olhos dele. Jen agia como se estivesse servindo a alguém mais alto ou alguém que precisava ser adorado. Que tal uma xícara de café? Se você estiver de acordo, eu vou fazer isso, Padre Leikieon. Jen me interrompeu. Por favor, fiquem sentados. Peço desculpas por dizer isso. Mas não consigo imaginar você fazendo café, disse a ele. O café dele provavelmente não está gostoso. Eu estou. Desculpa por isso, disse General A. Tudo bem. Os cavaleiros sagrados parecem meio desconhecidos com coisas assim. Na verdade, é surpreendente. Enfim, com licença, eu disse. Mas não tinha café, droga. Achei que teria café no armário, mas não tinha café no armário. Quem trata um hóspede assim? No entanto, havia um pouco de vinho. Não tem café, eu disse a ele. Vou pedir para trazerem alguns, sugeriu o general. Não, tudo bem, senhor general, isso vai deixar os outros padres desconfortáveis. Acho melhor conversarmos tomando uma taça de vinho, sugeri. É vinho que estou servindo para ele sozinha. Sinceramente, não gosto de discutir a deusa Benigua enquanto bebemos vinho. Eu confessei. Mas gosto de beber vinho de vez em quando. Você já ouviu falar de pessoas dizendo que eu gosto de beber vinho? Perguntei. Eu estava tentando dizer-lhe que não era tão fechada assim. Minhas palavras agora foram bem boas. Eu não. Jean respondeu. Imagem. Eu não gosto de ficar bêbado, mas gosto de beber com pessoas de quem gosto. Como hoje, eu disse. Obrigado. Jean murmurou. Isso é. Onde você costuma passar o tempo? Perguntei. Na verdade, não. Jean respondeu. Entendi. Então onde você? Parei. Provavelmente não vai ser divertido ouvir isso. Tudo o que tenho no meu quarto é uma escrivaninha, livros que leio e armas. Raramente passo tempo no meu quarto. Eu gasto a maior parte do meu tempo ao ar livre. Realizo missões, treino ou rezo. Tenho certeza que é meio chato para você. Jean respondeu. De jeito nenhum. Você faz parte do grupo secreto do Vaticano, então não vou me entediar com suas histórias. Na verdade, gostaria de ouvir mais, disse a ele. Sinceramente, eu não estava muito interessado, já que a rotina deles era bem óbvia. Ainda assim, agir assim ajudava. Um grupo secreto dentro do templo. O cardeal honorário, que amava todas as partes do mundo, certamente enlouqueceria com uma história dessas. Me certifiquei de que meus olhos brilhassem, e também tive que parecer animada com isso. Eu precisava tornar agradável para ele falar sobre isso. Eu tinha certeza de que havia algumas coisas que ele não poderia me contar, mas ainda havia uma grande chance de ele me dar uma informação útil. A missão do Gen estava recebendo minha aprovação. Se ele quisesse cumprir sua missão, precisava me dar informações úteis, mas que não fossem confidenciais. Claro, se você não se sentir confortável em me contar. Está tudo bem. Eu só não sei por onde começar. Gen disse. Então, posso perguntar como você se tornou um templário? Perguntei. Não posso contar os detalhes, mas não treinei com a Ordem dos Cavaleiros Sagrados, respondeu o General A. Lembro de ter treinado desde jovem para fazer esse tipo de trabalho. Eu passava meus dias em um orfanato administrado pela Ordem até que um dia. Gen fez uma pausa. Entendi. Tenho certeza que o treinamento foi difícil, comentei. Houve momentos em que me senti fisicamente cansado, mas nunca mentalmente cansado. Talvez seja por pensar que poderei servir a Deus Abenigoa se eu apenas perseverar, mas minha mente sempre esteve cheia do Espírito Santo. Claro,
Eu era diferente das outras crianças que levavam uma vida comum, mas considerei o fato de ter sido escolhido uma honra, e lembro de ter sido grato por tudo quando fui escolhido. Continuou o general. A Deus Abenigoa está sempre conosco, eu disse. Isso mesmo. No entanto, tenho certeza de que tudo isso não foi por causa da graça dela. Você é a pessoa que é hoje por causa dos seus pensamentos, da sua atitude em relação à vida, da sua gratidão por ela e do seu esforço, disse a ele. Ah, tenho certeza de que a Deus Abenigoa, que tem cuidado por você, concordará comigo. É por isso que você se tornou uma templária incrível, e por isso recebeu o papel de elogiá-la e fazê-la brilhar ainda mais, acrescentei. É como se ele tivesse vivido debaixo de uma pedra. Entendi. Claro, não posso falar pela deusa Benigoa. Estou apenas te contando o que penso. Eu disse para ele. Isso já é mais do que suficiente, Padre Leikieon, disse general. Eu só disse a ele que todo o tempo que ele gastou para se tornar uma borboleta valeu a pena. Era possível que ele já estivesse sentindo isso, mas eu tinha certeza que era diferente ouvir isso vindo do filho de Benigoa. Como esperado, Jean parecia estar se sentindo melhor. Bebemos 2 taças de vinho, e o clima melhorou do que eu imaginava. O fato de eu não ter feito perguntas sobre por que ele decidiu pedir uma reunião do nada foi bem eficaz. Em vez de insistir para que ele me contasse um motivo, era melhor ouvir sua história, exagerar minha reação e olhar para ele com olhos brilhantes. Parecia ter esquecido completamente sua missão. Talvez fosse porque ele realmente gostava de passar tempo comigo. Entendi. Você também recebeu esse tipo de treinamento? Perguntei. Sim, respondeu o general. Isso foi fácil. Eu esperava, mas é meio interessante. Conheci a deusa Benigoa depois de cruzar para o continente. Estou curioso para saber como é estar com ela no momento em que você nasce, comentei. Eu precisava ter cuidado porque não queria que ele soubesse que eu estava tentando extrair informações dele. Incrível. Ri e bati palmas exageradamente. Na verdade, eu estava agindo relaxado demais. Eu sempre fui arrumado e quieto. Naturalmente, as pessoas me respeitavam muito. Em outras palavras, rir e bater palmas como uma criança me faria parecer deslocada. Mostrar meu lado bêbado como cardeal honorário poderia decepcionar algumas pessoas, mas pelo menos Jean não ficou desapontado. Eu estava realmente mostrando meu verdadeiro eu. Embora eu tivesse grandes responsabilidades e fardos, eu gostava das coisas mundanas e não era diferente das outras pessoas. Essa preparação estava funcionando com ele. Senti que finalmente entendi por que aqueles trouxeram vinho aqui, mas a mudança deles também foi ótima para mim. Eu ria de um jeito confortável, o que só mostrava quando estava perto de pessoas de quem realmente gostava. Para mostrar que estava um pouco embriagado, me abanei com a mão e apoiei o queixo na mão. Você está bem? Jean perguntou. Ele obviamente se preocupava comigo. Ele parecia tão preocupado comigo que senti que minha preocupação de ser sequestrada por ele era inútil. Não fazia sentido desde o começo, mas me senti por sequer considerar essa possibilidade. Isso vai machucá-los mais. As coisas ficariam realmente caóticas se eu desaparecesse do Vaticano de repente. Além de dar ao padre Basel a justificativa para executar seu plano, os crentes também enlouqueceriam. Para piorar, Ginoona já havia espalhado o boato de que o padre Ian e os templários eram os culpados pelo incidente recente, então se eu desaparecesse, tudo certamente ia se descontrolar. Os cavaleiros sagrados e os hereges inquisidores invadiriam o quarto do padre Ian. Ele seria interrogado e acabaria sendo enforcado. A nação aniquilaria os templários restantes também. O santuário aconchegante do Santo Toupeira seria imediatamente revelado, e eles poderiam pular as partes complicadas que deveriam ser impossíveis de pular antes que alguém pudesse chegar à masmorra. Olhei para o templário Jean e vi que ele ainda me encarava com uma expressão preocupada. Parecia ter esquecido completamente sua missão, e parecia que não precisava completar sua missão naquela noite. Fico imaginando quanto tempo vai levar para conquistá-lo. 1 mês? 1 semana? Talvez isso fosse suficiente para Nona de Ji cuidar de tudo. Está muito tarde, Padre Lake Yong. Você deveria voltar. Eu tinha certeza de que teríamos mais reuniões assim. Além disso, apenas algumas pessoas sabiam dessa nossa reunião secreta. Devo usar meu feitiço nele? Seria meio aleatório, mas eu parecia estar muito bêbado. Eu estava cheio de poder sagrado, mas não conseguia segurar o álcool. Decidi falar de um jeito triste. Senhor General. Sim. E você?
Gaguejei. Sim. Viajou pelo mundo. Você já explorou o continente? Perguntei. Eu era um santo preso em responsabilidades e fardos. E o cavaleiro que sequestraria, não, me libertaria, estava bem na minha frente. Regressor Instruction capítulo 924. Geração 3. Sim, é isso mesmo. Eu, disse. Eu sabia. É para uma missão? Lei Kyong perguntou. Não posso te contar os detalhes, mas é algo assim, eu respondi. Isso é interessante. Então é tipo uma missão secreta, disse Lei Kyong. Sim. Então, até mesmo os numerosos reinos da União dos Reinos. Lei Kyong perguntou. Visitei quase todos. Claro, eram visitas curtas. Mas o pouco tempo que passei nesses lugares foi suficiente para eu entendê-los completamente, disse a ele. Como eram as montanhas Lahia? Você já visitou o famoso reino cultural, o reino Gelira? E quanto a Pua, o sítio histórico repleto de segredos indecifráveis? Como eram as pessoas lá? Lei Kyong perguntou. Tive a oportunidade de passar muito tempo no reino Gelira, eu disse para ele. Você pode me contar mais? Lei Kyong pediu. Claro, Padre Lei Kyong. Então, tem um artista famoso lá, e ele é. Eu contei. Entendi. Eu já tinha visto suas obras de longe antes. Achei as técnicas que ele usava para se expressar muito únicas. O mesmo vale para os estilos arquitetônicos do reino, que mostram a todos sua história sem limites. Ah, pensando bem, ouvi dizer que o legado do herói Jarvan, que unificou a União dos Reinos, está realmente localizado ali. Isso é verdade? Lei Kyong mencionou. Isso mesmo. A masmorra foi limpa, mas acho que o dono ainda não apareceu. Acho que o dono pode nunca aparecer, respondi. Ah, existem segredos nas montanhas Laruaria, certo? Lei Kyong perguntou. Sim. Tem uma vila onde vivem fadas, mas eu nunca as vi direito. Eu disse a ele. Fadas. Parece realmente um conto de fadas. Ouvi dizer que fadas gostam de pregar pegadinhas. Você já foi? Já fez peças de fadas antes, Sr. Jin? Lei Kyong perguntou. Eu conseguia lembrar vividamente da conversa que tivemos ontem. Eu não era eu mesmo ontem. Murmurei. Eu estava tão diferente do meu eu habitual ontem que comecei a questionar como consegui manter uma conversa com o padre Lei Kyong. Ele também era completamente diferente do que eu imaginava, e eu não conseguia entendê-lo ao ponto de minha opinião sobre ele ter mudado completamente. O Deus do sacrifício e do avivamento, o Filho de Benigua e o Santo da Luz. Ele tinha muitos títulos, mas eu achava que todos eram títulos exagerados. Claro, eu não tinha dúvidas de que o padre Lei Kyong havia feito milagres, mas tinha dúvidas sobre ele como pessoa. Eu já tinha ouvido muitas coisas sobre os seres sagrados lá de cima, mas não tinha certeza se eles realmente existiam ou não. Será que eram realmente reais? E ele era realmente o santo amplamente aclamado abençoado pela própria deusa Benigoa. Ele era realmente um mensageiro escolhido pela deusa. Meu cérebro dizia para não duvidar da vontade da deusa Benigoa, mas meu coração dizia que algo estava errado. No entanto, minha opinião sobre ele mudou completamente assim que o conheci. Espera, não. Foi na verdade quando vi naquele culto de oração. Acho que há uma nova ameaça no continente. As coisas que estão acontecendo agora não podem ser consideradas normais. Murmurou o padre Lei Kyong. Padre Lei Kyong. Murmurei. Mas acredito que podemos superar isso. A deusa Benigoa não vai nos dar uma prova que não possamos superar. Ela sempre nos dará o poder para superar qualquer provação, acrescentou o padre Lei Kyong. Lei Kyong. Murmurei. O continente sempre foi assim. Existem ameaças por toda parte, mas o continente fica um pouco mais forte e resistente depois de superar todas as ameaças. As provações nos causaram dor e dificuldades, mas acredito que essas dores e dificuldades são a razão pela qual podemos viver neste lindo continente e olhar seu céu azul, o padre Lei Kyong acrescentou. Foi então que minha opinião sobre ele mudou completamente. Ele era exatamente o que a sociedade descrevia dele. Ele sempre foi humilde. Ele amava a luz e a humanidade. Mais importante ainda, ele sempre estava disposto a se sacrificar. Filho de Benigoa. A encarnação da luz. O santo altruísta sempre disposto a se sacrificar. Não, era mais como se ele fosse um santo que não tinha escolha a não ser se sacrificar. Apesar disso,
A estranha sensação de que algo estava errado não tinha desaparecido, mas eu tinha a sensação de que sabia o motivo por trás desse sentimento. Talvez o lado dele que eu tenha presenciado na noite anterior fosse o Padre Lee Kyong em sua forma humana. Talvez. Talvez eu tenha conversado com o Padre Lee Kyong, que não estava usando sua máscara como filho da deusa Benigua. Talvez eu estivesse falando com o Padre Lee Kyong sem responsabilidades e fardos sobre os ombros. Provavelmente eu estava conversando com esse lado dele ontem. Entendi. Fadas. Será que a gente consegue ver isso? Perguntou o Padre Lee Kyong. Dizem que fadas não saem de seus domínios. A lei continental proíbe a posse e o confinamento de fadas. Então provavelmente você vai ter que ir ao território deles para vê-los. Respondi. Ah, eu sabia. Que pena. Seria bom se eu pudesse vê-los algum dia, disse o Padre Lee Kyong. Foi curto, mas o tempo que passamos pareceu muito longo, provavelmente porque eu nunca o tinha visto tão desleixado. Ele ficou bêbado depois de apenas uma taça de vinho, e o jeito que gaguejou enquanto falava sobre uma aventura com um sorriso fez ele pensar que eu estava falando com a versão humana do Lee Kyong ontem à noite. Isso ficou ainda mais evidente pelo fato de ele não parar de me fazer perguntas sobre minhas histórias, como se fosse uma criança que ainda não tinha explorado o mundo. Provavelmente era uma honra se tornar o escolhido da deusa Benigua. Não, provavelmente não, definitivamente era uma honra. Mas seria esse o tipo de vida que ele queria viver? Será que abrir mão de tudo e se sacrificar pela religião, pelo continente e pelos habitantes era a vida que ele realmente queria viver? Ele amava a bela paisagem do mundo mais do que qualquer um, então viver uma vida presa era o que realmente queria. Eu sabia que era absurdo pensar nisso. Eu sabia que não deveria estar pensando nisso, e também não era da minha conta. No entanto, não conseguia parar de lembrar do rosto sincero dele. Estou com ciúmes. Poder viajar pelo mundo todo é simplesmente... Padre Lee Kyong parou. Você também pode. Ah, certo. Eu viajei pelo continente. Sim, eu costumava viajar muito. Há muito tempo. Eu estava trabalhando temporariamente como aventureiro, disse o Padre Lee Kyong. Presumi que essa não era a vida que ele queria viver. Ele estava sempre cercado por sacerdotes do templo e guarda-costas da guilda. Depois, ele precisava cumprir suas obrigações visitando locais e lugares seguros designados. Presumi que essa fosse a versão dele de viajar e aventurar. Era possível que ele nunca tivesse visto as coisas que realmente queria ver, e eu estava convencido de que ele se sentia preso no topo de uma torre. E se não se importar, podemos nos encontrar amanhã também. Gostaria de ouvir mais sobre suas aventuras, Sr. Gen, pediu Lei Kyong. Templário General. Uma voz ecoou atrás de mim, interrompendo meu raciocínio. Virei-me devagar e vi uma figura familiar. Sim, Templário Simon, respondi. Como foi com o Padre Lei Kyong? Ele perguntou. Ainda não contei para ele, respondi. Acho que o que você está fazendo também é uma ótima ideia, General Templário. Nossas chances de conseguir envolvê-lo vão aumentar se você se aproximar dele antes de contar qualquer coisa. No entanto, você deve tomar cuidado, pois ele é próximo do Padre Bazel. Agora, o Padre Bazel está no centro das coisas no Vaticano. Sugeriu o Templário Simon. Entendido, respondi. Enfim, fico feliz que ele goste de você. Não sei por quê. O que você acha? Você acha que ele sabe de alguma coisa? Perguntou o Templário Simon. Você acha que ele tem? Perguntei. Claro que não. Afinal, ele é o Padre Lei Kyong. Ele só se importa com a segurança dos habitantes, da religião e da deusa Benigua. Não há como ele saber o que está acontecendo no Vaticano e que os crentes estão se corrompendo, respondeu o Templário Simon. Isso não era verdade, mas tive que assentir por enquanto. Quando ele perceber que a verdadeira luz está neste lugar, com certeza vai se juntar a nós, comentou o Templário Simon. Templário Simon, chamei. Sim, Gen Templário. Você tem planos de cancelar esse plano? Perguntei. Você não está satisfeito em trazer o Padre Lei Kyong para o nosso lado? Perguntou o Templário Simon. Templário Gen, você sempre foi assim. Você é gentil e caloroso, e tem essa simpatia desnecessária por tudo. No entanto, não precisamos dessas emoções fracas agora. Só dê uma olhada pelo continente. Observe de perto o que está acontecendo no continente agora. Tudo deve ser revertido antes que a deusa Benigua nos abandone, explicou o Templário Simon. Devemos reverter o Vaticano corrompido ao que era antes,
Devemos capturar os crentes corrompidos e oferecê-los a ela. Você sabe melhor do que ninguém que não podemos simplesmente ficar parados assistindo como fizemos antes. Fomos concedidos a esse poder para que possamos agir. General Templário, precisamos fazer algo, ou nada mudará. A história do continente é escrita por aqueles com propósito e fortalecidos pela fé e pela luz. Assim como nós, disse o Templário Simon. Mas o Templário Simon, o Padre Lake Yon também vai nos entender. Não quero arrastá-lo para um lugar cheio de pessoas sujas e corruptas, mas vai ficar tudo bem, pois esse é o papel dele, acrescentou o Templário Simon. Não é trabalho dele se sacrificar, Templário Simon, argumentei. Não é um sacrifício. É uma revolução. Se conseguirmos o Padre Lake Young do nosso lado, muitos crentes vão nos apoiar, General Templário. É óbvio. O Templário Simon respondeu. Certo. Murmurei. Acredito que ele vai nos apoiar porque essa é a vontade da deusa Benigoa. Se ele for realmente o filho de Benigoa, vai nos apoiar mais do que qualquer outra pessoa por aí, acrescentou o Templário Simon. Eu sei que isso te incomoda, General Templário. No entanto, você precisa pensar em um futuro melhor, lembrou o Templário Simon. Segundo o Padre Yuan, o Padre Bazel já está fazendo sua jogada, me disse o Templário Simon. Isso é verdade? Perguntei. Há rumores de que ele está reunindo senadores e figuras com poder para culpar o Padre Yuan pelo incidente recente. Aparentemente, ele está usando boatos maliciosos e histórias inventadas para envolvê-los, respondeu o Templário Simon. Você tem uma semana, disse Simon. Quando você diz uma semana, você deve trazê-lo para o nosso lado em uma semana. Tudo depende de você. Quero resolver isso sem derramar sangue, General Templário. Tenho certeza de que o Padre Lake Yon também não quer que aconteça um banho de sangue dentro do Vaticano, esclareceu o Templário Simon. Claro que ele não gostaria que isso acontecesse. Na verdade, eu tinha certeza de que ele nem conseguia imaginar um banho de sangue acontecendo dentro do Vaticano. Eu não sabia se isso era o certo a fazer ou não. Na verdade, eu sabia que éramos justos. Era muito claro porque Deus Abenigou havia nos concedido esse poder e porque tudo isso estava acontecendo. O poder que recebemos dela deveria ser usado para ela. Até uma criança poderia descobrir isso. Então, como é o Padre Lake Young? Perguntou o Templário Simon. Desviei o olhar e fiquei olhando para o vazio enquanto lembrava do tipo de pessoa que o Padre Lake Young era. Senti que podia vê-lo cercado de crentes e orando em frente a uma estátua. A visão dele abraçando e confortando eles enquanto sorria me deixava ofuscante. No entanto, eu estava convencida de que ele não estava sorrindo genuinamente. Não pude deixar de pensar assim depois de vê-lo olhar para o céu com um olhar vazio durante nosso breve encontro. Ele é um infeliz. E pessoa lamentável, respondi. Ele era um santo que não conseguia voar apesar de amar o vasto céu cheio de luz mais do que qualquer outro. Ele era um santo preso no templo, apesar de amar o continente mais do que qualquer outro. Ele está muito de coração partido, acrescentei. Ele ainda se sacrificava pelo continente enquanto escondia seu verdadeiro eu na luz ofuscante. Ponto de vista de Gen. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.